Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Espero que estejam todos bem de saúde e vamos continuar então a falar do nosso livro. Vamos então para o segundo capítulo, A Ponte sobre o Abismo, e diz assim: O homem foi originalmente dotado de faculdades nobres e de uma mente bem equilibrada. Ele era perfeito no seu ser e estava em harmonia com Deus. Os seus pensamentos eram puros e as suas aspirações santas, mas pela desobediência as suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. A sua natureza tornou-se tão fraca pela transgressão que lhe era impossível, com a sua própria força, resistir ao poder do mal. Tornou-se cativo de Satanás e assim teria permanecido para sempre se Deus não se tivesse especialmente interposto. Era propósito do tentador frustrar o plano divino na criação do homem e encher a terra de dor e desolação. E ele iria apontar para todo este mal como resultado da obra de Deus em criar o homem. Ou seja, o diabo queria, com isto tudo, não é? Fez pecar o homem, não é? Já sabemos, no Jardim do Éden, né? Com a fruta, com a Eva, não é? Disse para ela comer. Quem é culpado aqui? Não é só o diabo, é também o ser humano por ter caído, não é? Mas ele queria com isto tudo que Deus ficasse mal, não é? Na criação do homem. Queria que Deus é que se tornasse o culpado de ter feito o homem e de o homem ter pecado. Mas todos nós sabemos que com a graça de Jesus, ter morrido por nós, estamos salvos pela graça de Jesus. Apesar de termos que continuar a ultrapassar os obstáculos e a fazer o bem para estarmos um dia no céu com Jesus. Mas o diabo ainda hoje faz com que Deus seja o culpado de tudo, não é? Quando nós vemos crianças morrer, quando nós vemos guerras, nós, maneira de dizer, né? Há pessoas que têm por hábito dizer que é Deus, porque Deus deixa. O diabo, com estas guerras todas, que é ele o mentor disto tudo, não é? De todo o mal, ele aproveita-se para pôr Deus sempre em maus lençóis. Mas o problema é, Deus não precisa disto. Ou seja, como estou farta de dizer, Deus ama o pecado, mas Deus detesta o pecado, peço desculpa, mas ama o pecador. E Deus dá o livre-arbítrio de nós escolhermos. Claro que se nós não quisermos seguir Deus, só temos outro caminho, que é seguir o diabo. Se nós não estamos ao pé de Deus, estamos ao pé do diabo. Isso faz com que Deus fique triste, mas Deus não pode fazer mais do que aquilo que faz por todos nós. Pela misericórdia, pela paciência, pela bondade que Ele tem connosco, pela benignidade que Ele é connosco. Por isso, nós temos que escolher. Nós somos pessoas com sentido apurado de escolher, não é? Somos inteligentes o suficiente para escolher e por isso Deus só espera que nós escolhemos o bem. Ora, se escolhemos o mal, Deus não pode fazer nada. A inteligência que Deus nos deu é exatamente para isso, para sabermos escolher. Apesar do pecado vir manchar toda a nossa inteligência, não interessa, nós continuamos com a inteligência. E por isso nós temos que saber ponderar, não é? Ponderar o bem e o mal e ver o que é melhor. Se eu for para o lado do mal, eu posso estar muito bem na minha vida, não é? Mas daqui a algum tempo eu só vou começar a ter coisas más. Se eu for para o bem, eu tenho provações infinitas, mas eu sei que vou conseguir ultrapassar porque tenho Jesus ao pé de mim. E porque a força dele é tão grande que ele dá-me forças para ultrapassar sempre todas as minhas provações. Já do lado do diabo, ele não dá forças nenhumas. Ele só dá forças para tu caíres. E por isso nós temos que ponderar o que é melhor.
No seu estado sem pecado, o homem mantinha uma feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Mas depois de pecar, ele já não podia encontrar alegria na santidade e pensou em esconder-se da presença de Deus. É esta a condição do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus e não encontra alegria na comunhão com Ele. O pecador não podia ser feliz na presença de Deus. Ele retrair-se-ia da companhia de seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, não encontraria aí alegria alguma. O espírito de amor altruísta que aí reina, cada coração respondendo ao coração infinito amor, não tocaria nenhuma corda de resposta na sua alma. Os seus pensamentos, interesses e motivos seriam estranhos aos que atuam ali nos habitantes sem pecado. Ele seria uma nota discordante na melodia do céu. O céu seria para ele um lugar de tortura. Ele ansiaria esconder-se daquele que é a luz do céu e o centro da sua alegria. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que exclui os maus do céu. Eles são excluídos dele pela sua própria inaptidão para o companheirismo que aí existe. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. Eles dariam as boas-vindas à destruição, para que assim se pudessem esconder da face daquele que morreu para nos redimir. É impossível para nós, por nós mesmos, escapar da cova do pecado na qual estamos afundados. O nosso coração é mau e não o podemos mudar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó, capítulo 14, versículo 4. A mente carnal está em inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder está. Romanos, capítulo 8, versículo 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua própria esfera, mas são impotentes. Eles podem produzir um comportamento exterior correto, mas não podem mudar o coração, não podem purificar as fontes da vida. É preciso haver um poder a operar do interior, uma nova vida de cima, antes do homem poder ser mudado do pecado para a santidade. Esse poder é Cristo. Unicamente a sua graça pode despertar as faculdades mortas da pessoa e atraí-la para Deus, para a santidade. Ou seja, o pecado veio trazer tanta coisa má à nossa vida que só com a presença de Deus nós conseguimos um coração puro, um coração amável, um coração bondoso, um coração amigo. O ajudar o próximo vem da forma como nós relacionamos com Deus. Porque, se calhar alguém está aí a pensar, mas eu não sou de Deus, mas faço o bem. Pois, mas há uma diferença. É que tu podes fazer o bem ao próximo, mas vais-te vangloriar a ti e vais dizer que fostes tu que conseguistes. Quando estamos ao pé de Deus, nós não nos vangloriamos. Nós sabemos que nós ajudamos o próximo porque estamos ao pé de Deus. Porque Deus nos incita a ajudar o próximo. Porque os 2 mandamentos, os mais importantes, é ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo. E por isso, se tu gostas de ti, tu podes ter um coração bom para amar o próximo. Por isso é que se diz muitas vezes, nunca podes gostar de alguém se não gostares de ti. E é verdade. Tens que gostar de ti para ajudar o próximo. Senão, não vai ser de coração puro que tu vais ajudar. Por mais que queiras, por mais que sintas vontade. E é isso que nós temos que fazer. É por vezes difícil? Sim, é por vezes. Por vezes não me apetece e estou na minha vida angustiante e hoje não é dia para isso. Sim, é verdade. Mas nós temos que fazer o bem. O bem é muito importante para a causa de Deus. Não só dar a palavra ao próximo, como dar um carinho, como dar um mimo, como ajudar. Eu, por exemplo, sinto-me muito feliz do trabalho que tenho,
Vocês sabem todos que eu sou doméstica, tenho várias patroas. E tenho uma patroa que me ficou vincada ficou-me vincada na memória porque a semana que eu tive de baixa e ela ligou-me 2 ou 3 vezes para eu saber como é que eu estava, se estava a melhorar, se não. E ontem não, na segunda-feira eu fui trabalhar para o prédio dela, para o outro senhor. E quando saí do outro senhor, eu fui à casa dela para lhe dizer que estava bem, para ela me ver e tal. E ela é tão querida que dá sempre umas coisinhas para o Afonso, umas guloseimas, e acabou por me dar umas laranjas e umas clementinas. E depois no fim disse ao marido: vai lá buscar 20 euros para a Catarina, que ela esta semana não ganhou. E eu disse: mas eu não quero o dinheiro, eu vim aqui só vos ver, dizer que estou bem. Não. Fica descansada que está tudo bem. E deu-me uns 20 euros e eu senti claramente que foi a vontade dela me querer ajudar. Está-me sempre a dizer: Catarina, se precisares de alguma coisa, Catarina, se precisares de dinheiro, se precisares de comer, tu diz-me, vens cá buscar a casa, sempre. É uma senhora que eu sinto que ela tem necessidades, no sentido, é uma pessoa bastante doente, mas é uma pessoa que precisa também de afetos. E eu, cada vez que vou à casa dela, eu faço questão de estar um bom tempo a conversar com ela, para que ela sinta que eu estou ali e que pode desabafar comigo. E é isso que faz com que nós sejamos tão unidas. E que ela gosta tanto de mim, passo o tempo todo a dizer o mesmo. Eu também gosto muito dela e do marido dela. São pessoas muito gentis, e por vezes falamos de Deus e ela diz: eu não vou à igreja, mas eu acredito plenamente em Deus. Se não acreditasse, não estaria aqui com todos os problemas de saúde que tem. E ela tem muitos problemas. E por isso é para vocês verem que é bom aquilo que vivemos dia a dia. Eu tenho testemunhos de vida todos os dias. Todos os dias eu tenho um testemunho de vida e todos os dias eu agradeço a Deus por esse testemunho ou por esses 2 testemunhos, sejam lá quantos forem. Porque Deus faz questão que eu entre na vida das pessoas para mostrar o caráter dele e para ser diferente. E eu sinto isso, sinto que eu estou a ser diferente. Por isso, ficamos por aqui, já estamos um bocadinho despedidos, mas eu queria testemunhar esta vivência que eu tive para que vocês compreendam que todos os dias nós temos bênçãos muito grandes de Deus e que nós precisamos dessas bênçãos para vermos refletido em nós o caráter de Deus. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.